Existiu uma cidade que foi apagada da face da terra em um único instante. E por 4.000 anos o mundo inteiro debateu se ela havia realmente existido. Gerações de estudiosos, céticos e crentes disputaram, duvidaram, especularam. Sodoma tornou-se símbolo, uma metáfora moral, um nome que carrega séculos de peso teológico. Mas Sodoma era real. Ela tinha ruas, mercados, muralhas de tijolos com metros de espessura, uma economia próspera e crianças que corriam pelos becos ao amanhecer. Foi apagada em um único momento. E agora a arqueologia moderna está, camada por camada, grão por grão de areia queimada, confirmando o que a Bíblia narrou. Imagine o amanhecer sobre o Vale do Jordão, em algum momento por volta do ano 1700 a.C. O sol ainda não chegou ao zênite quando o calor já começa a pesar sobre a pele como um cobertor úmido. O ar cheira a pó de argila, a fumaça de cozinha, a couro curtido e a especiarias vindas de caravanas distantes. Os vendedores já estão gritando seus preços. Os animais, burros, cabras, ovelhas, fazem seu barulho habitual. As crianças perseguem umas às outras pelos becos estreitos entre as casas de tijolos crus. Mulheres amassam pão ao lado de fornos de barro. Comerciantes discutem o preço do trigo com sotaques de línguas que o mundo moderno mal consegue reconstruir. Tudo é completamente normal. Completamente mundano. Completamente humano. E então o céu muda. Você vai entrar nessa cidade hoje, não no símbolo, mas na cidade real. Vai caminhar pelas ruas que Lot caminhou, conhecer a economia e arquitetura de uma das metrópoles mais poderosas do Bronze Médio e descobrir o que os arqueólogos encontraram num sítio na Jordânia moderna. Evidências tão extraordinárias que mudaram para sempre o debate científico sobre esse relato. Para entender Sodoma, você precisa primeiro entender a geografia, porque a geografia do Vale do Jordão é uma das mais extraordinárias do planeta. O Rio Jordão nasce nas encostas do Monte Hermon, no norte de Israel, a cerca de 2.800 metros acima do nível do mar. Em sua jornada rumo ao sul, desce de forma constante e implacável até chegar ao Mar Morto, que fica a 430 metros abaixo do nível do mar, o ponto mais baixo da superfície terrestre. Não existe nenhum lugar na Terra com terra seca mais profundo que esse. O Mar Morto não tem saída para o oceano. Toda a água que chega pelo Jordão simplesmente evapora sob o sol escaldante do deserto, deixando para trás uma concentração de sal e minerais que torna a vida aquática impossível. A salinidade chega a 34%, 10 vezes mais do que a água do oceano. No tempo de Abraão e Lot, o lago era maior. O nível da água baixou mais de 30 metros no último século. É exatamente nessa região, o Vale do Jordão ao nordeste do Mar Morto, que o texto bíblico situa as chamadas cidades da planície. Gênesis capítulo 14 menciona 5 cidades: Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. O texto a chama de Kikar Harden, em hebraico, o Círculo do Jordão ou a Planície do Jordão. Era uma região extraordinariamente fértil, irrigada pelo rio, coberta de vegetação densa, uma exceção verde no meio de um território árido. Gênesis 13 descreve Lot olhando para essa região e vendo algo que o texto compara com 2 referências máximas de fertilidade no imaginário do Oriente Médio Antigo, como o Jardim do Senhor e como a terra do Egito. Para um nômade semita do 2º milênio antes de Cristo, não existia imagem mais poderosa de riqueza e abundância do que a terra do Egito, com o Nilo transbordando e irrigando campos intermináveis de trigo. Dizer que o Vale do Jordão se parecia com o Egito era dizer que era literalmente o lugar mais fértil e próspero que uma pessoa poderia imaginar. Lot escolheu ficar ali. E não foi uma escolha ruim, pelo menos na superfície. Durante séculos, os estudiosos debateram a localização exata de Sodoma. Algumas teorias a colocavam sob as águas do Mar Morto, outras a situavam na margem ocidental. Mas nas últimas décadas, um sítio arqueológico em específico emergiu como o candidato mais forte: Tal el-Hammam. Tal el-Hammam fica na Jordânia moderna, a cerca de 14 quilômetros a nordeste da foz do Rio Jordão no Mar Morto. Em árabe, Tal significa montículo, e esses montículos artificiais, chamados tells em arqueologia, são o resultado de séculos de ocupação humana. Cada geração constrói sobre os escombros da anterior, e com o tempo a cidade vai crescendo para cima, formando uma elevação que guarda em suas camadas toda a história da região. Tal el-Hammam é imenso. O sítio cobre aproximadamente 40 hectares de área total.
As escavações dirigidas pelo arqueólogo americano Stephen Collins começaram em 2005 e continuam até hoje. No período do Bronze Médio, entre 2100 e 1540 a.C., Tall el-Hammam era uma das maiores cidades da região. As muralhas externas tinham entre 4 e 6 metros de espessura. Os portões eram monumentais. A população estimada oscila entre 40 mil e 65 mil pessoas, de 10 a 20 vezes maior que Jericó, a cidade bíblica mais famosa da região. Era, na época, uma metrópole. E então, em algum momento, por volta de 1650 a 1700 a.C., tudo acabou, de forma abrupta, catastrófica. As evidências da destruição são o que torna Tall el-Hammam diferente de qualquer outro sítio da região. A camada correspondente ao final do Bronze Médio está literalmente queimada. Os tijolos de barro foram vitrificados, transformados em material vítreo pela ação de temperaturas extremamente elevadas. Para vitrificar tijolo de barro são necessárias temperaturas acima de 1200 graus Celsius. Fogos comuns, mesmo os incêndios que os exércitos antigos usavam para destruir cidades, não chegam nem perto disso. Em 2021, uma equipe de 21 cientistas publicou um artigo na revista Scientific Reports, da editora Nature, detalhando as evidências encontradas em Tall el-Hammam. Além dos tijolos vitrificados, foram encontrados cristais de zircônio, um mineral que só se forma acima de 1700 graus Celsius. Foram encontradas esferas microscópicas de ferro e sílica, características de impactos de objetos cósmicos. E foram encontrados fragmentos de cerâmica com a face externa derretida, como se o calor tivesse chegado de fora para dentro, de forma instantânea. A conclusão dos cientistas: Tall el-Hammam foi destruída por um evento de alta temperatura de origem extraterrestre, provavelmente a explosão aérea de um objeto cósmico similar ao evento de Tunguska, na Sibéria em 1908, mas muito maior. Uma rocha entrando na atmosfera a dezenas de quilômetros por segundo, aquecendo o ar à sua volta até temperaturas comparáveis à superfície do Sol, e explodindo antes de tocar o solo, liberando uma onda de calor e pressão que varreria tudo que estivesse abaixo. O evento também teria gerado uma chuva de fragmentos incandescentes, exatamente o que o texto bíblico descreve como chuva de enxofre e fogo. Análises de sedimentos da região detectaram concentrações anômalas de enxofre na mesma camada de destruição. E depois da catástrofe, o abandono. Análises de pólen nos sedimentos mostram que a agricultura na região cessou abruptamente e só recomeçou centenas de anos depois. O solo ficou envenenado por séculos. Mas agora, antes da destruição, vamos entrar na cidade como ela era. Você está de pé diante dos portões. São estruturas monumentais. Pilares de tijolos de adobe de vários metros de altura, com uma câmara coberta entre eles, que serve tanto de entrada quanto de espaço de reunião. O portão de uma cidade antiga não era apenas uma passagem, era o coração administrativo e judicial da comunidade. Era aqui que os anciãos se sentavam para julgar disputas. Era aqui que os negócios eram fechados e as notícias eram disseminadas. Por dentro das muralhas, as ruas de Sodoma seguiam um padrão comum na cidade, irregulares, estreitas, pavimentadas em parte com pedras e em parte com chão batido. As casas eram construídas próximas umas das outras, com o segundo andar sobressaindo ligeiramente sobre o primeiro, criando sombra natural nas horas de sol intenso. O calor no Vale do Jordão não é brincadeira. No verão, as temperaturas ultrapassam 40 graus Celsius ao sol. A arquitetura se adaptava, paredes grossas de adobe que absorviam o calor durante o dia, janelas pequenas orientadas para a brisa, pátios internos onde a família sentava à sombra. As casas dos mais abastados tinham 2 andares e um pátio central. No térreo ficavam os animais e os espaços de trabalho, o moinho de pedra, o forno de barro, as jarras de armazenamento enterradas no chão. No andar superior ficavam os dormitórios. Tapetes sobre o chão de barro endurecido, colchões de palha. As casas mais modestas eram de um único andar, com o fogo no centro e um buraco no teto para a fumaça e a luz. Pense nos cheiros dessa cidade. Azeite de oliva aquecido, pão assando, esterco de animais, couro curtido, especiarias vindas de caravanas distantes, cominho e sopo mirra, fumaça de madeira e palha. Era um mundo de odores intensos e constantes. Sodoma não era uma cidade pobre. O texto bíblico e as evidências arqueológicas convergem neste ponto. Era uma cidade rica, numa região extraordinariamente fértil.
O Vale do Jordão produzia trigo e cevada, os grãos que sustentavam a civilização, mas também oliveiras, figueiras e tamareiras. O Rio Jordão e seus afluentes mantinham um sistema de canais e reservatórios que os agricultores haviam desenvolvido ao longo de séculos. Tal el-Hammam ficava numa posição que lhe dava acesso a pelo menos dois afluentes permanentes, os Wadis Kafrain e Hisban, que corriam com água durante todo o ano. Com água garantida, a agricultura era abundante. Com excedente agrícola, o comércio florescia. E Tal el-Hammam ficava no cruzamento das rotas comerciais que ligavam o norte de Canaã ao sul e o leste, território da Mesopotâmia, ao oeste em direção ao Mediterrâneo. Caravanas passavam por ali. Havia sal do Mar Morto em abundância, uma das commodities mais valiosas da antiguidade. Havia betume que aflorava naturalmente nas margens do lago, usado para impermeabilizar barcos, cestas e jarras. Em Gênesis 14, encontramos uma referência que confirma o poder econômico da região. O rei de Elão e seus aliados travaram uma guerra justamente para controlar as cidades da planície. Não se vai à guerra por uma região pobre. A Batalha do Vale de Sidim foi um conflito de grandes potências regionais pelo controle de uma rota comercial e de um território produtivo. Sodoma e suas cidades aliadas eram suficientemente importantes para que reis de terras distantes mandassem exércitos para subjugá-las. Lot não era um cidadão comum de Sodoma. O texto nos dá uma pista sutil, mas poderosa. Quando os anjos chegam à cidade, Lot estava sentado à porta de Sodoma. Para qualquer leitor do Oriente Médio antigo, essa frase era imediatamente significativa. Sentar à porta da cidade não era uma postura casual, era uma posição de autoridade. Era ali que os anciãos se reuniam para julgar casos e fechar acordos. A pessoa sentada à porta era alguém com reconhecimento social, com poder de decisão. Lot, o nômade arameu que havia chegado de fora, havia construído uma posição de prestígio dentro da cidade cananeia. A segunda carta de Pedro 2:7-8 descreve Lot como um homem justo, que era atormentado dia após dia pelo que via e ouvia em Sodoma. Um homem que não compartilhava dos valores da cidade onde vivia, mas que havia feito suas escolhas, construído sua família, estabelecido suas raízes ali. Suas filhas estavam noivas de homens da cidade. Sua propriedade estava lá. Lot havia feito as pazes com um ambiente moralmente perturbador, não necessariamente aprovando, mas tolerando, coexistindo, sobrevivendo. É uma situação que muitos vão reconhecer. Quando os dois anjos chegaram ao entardecer, Lot os viu e diatamente levantou pelos céus. Prostrou-se com o rosto em terra, o gesto máximo de respeito no Oriente Médio Antigo, e disse: Meus senhores, peço-lhes que passem a noite em casa do seu servo. Para entender o que acontece a seguir, você precisa entender o que a hospitalidade significava naquele mundo. No Oriente Médio do segundo milênio antes de Cristo, receber um estrangeiro não era gentileza opcional, era uma obrigação sagrada. O deserto ao redor das cidades era mortal. Sem água, sem comida, sem abrigo, um viajante desprotegido poderia morrer em questão de horas. A hospitalidade era literalmente uma questão de vida ou morte. Havia um código estritíssimo. Quando você recebia um hóspede sob seu teto, assumia responsabilidade total por sua segurança, comprometendo-se a protegê-lo com a própria vida se necessário. Qualquer ataque ao hóspede era um ataque direto à honra do anfitrião. Os anjos inicialmente dizem que passarão a noite na praça pública, o que seria, nas normas do período, uma declaração de que a cidade era sem lei. Lot insiste. Os anjos aceitam. Lot os leva para sua casa, prepara uma refeição, pão sem fermento, feito com urgência, e os serve. E então acontece o que Gênesis 19 descreve com uma franqueza perturbadora. Antes de se deitarem, todos os homens da cidade, tanto jovens como velhos, toda a população, sem exceção, cercaram a casa. E exigiram que Lot trouxesse os visitantes para que os conhecessem. O texto hebraico usa o verbo yada, conhecer, que nesse contexto claramente indica violência sexual. Mas é importante entender o que está sendo retratado, porque vai além de uma preferência. A violência sexual contra estrangeiros, especialmente hóspedes ou viajantes, era, no mundo antigo, uma forma de dominação territorial. Era afirmar poder sobre o outro, humilhar o estrangeiro, estabelecer que dentro dessas muralhas ele não tinha direitos, não tinha proteção, não tinha status. O que a multidão de Sodoma está fazendo é o oposto absoluto do código de hospitalidade que estruturava o mundo antigo. E essa é precisamente a dimensão que o profeta Ezequiel expande
em 16:49-50. Eis a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e seus filhos tinham orgulho, fartura de comida e comodidade descuidada, mas não ajudavam o pobre e o necessitado. Eram altivos e praticavam abominação diante de mim. Orgulho, abundância, comodidade, indiferença ao pobre. O pecado de Sodoma não era um único ato isolado. Era uma cultura inteira construída sobre autoindulgência e desprezo pelos vulneráveis. A violência era o sintoma mais extremo de uma disposição muito mais ampla. Mas antes de chegar à destruição, é preciso voltar um passo. Porque o capítulo 18 de Gênesis contém uma das cenas mais extraordinárias de toda a literatura bíblica. Abraão negociando com Deus. 3 visitantes chegam à tenda de Abraão nos carvalhos de Mambré. Após a refeição e a promessa do nascimento de Isaque, os visitantes se levantam para ir em direção a Sodoma. E Deus diz, numa das passagens mais humanamente comoventes do Antigo Testamento: ocultarei de Abraão o que vou fazer. Abraão fica sabendo que Sodoma e Gomorra serão destruídas. E o que ele faz é notável. Ele chegou mais perto. A tradução literal do hebraico descreve um movimento físico de aproximação e começou a negociar. Destruirás o justo com o perverso? Se houver 50 justos dentro da cidade, destruirás o lugar? E Deus responde: por 50 pouparei. Por 45? Sim. Por 40? Sim. Por 30? 20? 10? Por 10 justos, Sodoma seria salva. Essa descida de 50 a 10 não é apenas uma negociação dramática. É uma revelação do caráter de Deus. Ele não quer destruir. O limiar que aceita é incrivelmente baixo para uma cidade de dezenas de milhares de pessoas. Uma pequena comunidade de íntegros em meio à corrupção generalizada seria suficiente para salvar todos os demais. 10 não existiam. Essa é uma das informações mais sombrias de toda a narrativa. Não porque Deus seja rígido, mas porque a cidade havia se corrompido de forma tão profunda que nem mesmo um grupo mínimo de pessoas comprometidas com a justiça podia ser encontrado. Lot era justo, mas estava sozinho. Sua família foi salva por causa de Abraão. Gênesis 19:29 diz explicitamente que Deus se lembrou de Abraão ao livrar Lot. Mas a cidade não tinha mais nenhuma âncora moral. Os anjos dizem a Lot para fugir. A urgência é absoluta. Lot hesita. O texto usa uma palavra hebraica que sugere demora, relutância, o peso de deixar tudo para trás. Os anjos literalmente pegam nas mãos de Lot, de sua esposa e de suas 2 filhas e os conduzem para fora, porque o Senhor tinha compaixão deles. A instrução é categórica. Fujam. Não olhem para trás. Não parem em nenhum lugar da planície. A destruição que se seguiu é descrita em Gênesis 19, 24 e 25, com uma economia de palavras que amplifica, em vez de diminuir, seu horror. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo da parte do Senhor, desde os céus. Destruiu essas cidades, toda a planície, todos os habitantes das cidades e o que crescia na terra. A equipe científica que publicou o artigo de 2021 calculou que a onda de pressão e calor de um evento cósmico desse tipo teria se espalhado por uma área de aproximadamente 25 quilômetros de raio a partir do epicentro, suficiente para destruir não apenas Tal el-Hammam, mas também os assentamentos menores ao redor. Os geólogos encontraram ainda evidências de que o evento teria sido acompanhado de uma pluma de cinzas e aerossóis depositados sobre uma vasta área agrícola, tornando o solo infértil por décadas ou séculos. O texto descreve Abraão olhando para a planície na manhã seguinte e vendo fumaça subindo da terra como fumaça de uma fornalha. Toda a vida na planície foi varrida em instantes. No caminho da fuga, a mulher de Lot olhou para trás. E ela se tornou uma coluna de sal. A punição parece severa ao leitor moderno. Olhou para trás e morreu, por uma olhada. Mas o ato de olhar para trás durante uma fuga divina era muito mais do que desobediência acidental. No imaginário semítico antigo, o olhar não era passivo. Você direcionava sua atenção, seu desejo, sua vontade. Olhar para trás era uma declaração de onde o coração estava. A mulher de Lot havia nascido ou crescido naquele mundo. Seus amigos estavam morrendo, sua casa estava ardendo, toda sua vida estava sendo destruída atrás dela. O apego ao passado que impede de avançar, essa é a mensagem. Não uma punição fria e arbitrária, mas a consequência de uma alma dividida no momento que exigia escolha total. Há também uma dimensão física a considerar. Se a destruição foi causada por um evento cósmico de alta temperatura, a pessoa que virasse o rosto para a direção da explosão seria literalmente incinerada pela onda de calor,
congelada num instante, coberta pelos depósitos de sal e minerais que a região possui em abundância. Jesus menciona a mulher de Lot em Lucas 17:32, num contexto escatológico. Lembrem-se da mulher de Lot. A advertência é clara. Quando o momento de partir chegar, não olhe para trás. Não se apegue ao que está sendo destruído. É uma mensagem que transcende o Bronze Médio e fala diretamente ao coração humano em qualquer época. Tal El Hammam não ficou apenas destruído, ficou vazio. Entre os escombros da camada de destruição foram encontrados fragmentos de ossos humanos espalhados sem ordem, sem sepultura. Ninguém sobreviveu para enterrar os mortos. Em culturas do Antigo Oriente Médio, não ter sepultura era a privação da dignidade, mesmo após a morte. A cidade que havia privado os estrangeiros de dignidade em vida foi privada, em morte, de qualquer memória preservada. A cidade que existia para ser vista, com suas muralhas monumentais, seus portões imponentes, seu mercado movimentado, se tornou invisível por séculos. Literalmente apagada. Sodoma não era apenas um lugar. Era uma escolha. Era a escolha de Lot quando olhou para o Vale do Jordão e viu a fertilidade e a desejou acima de tudo. Era a escolha dos habitantes que transformaram sua prosperidade em arrogância e sua força em instrumento de opressão. Era a escolha da mulher de Lot quando, no momento decisivo de partir para o futuro, seu coração ficou preso no passado. E é uma escolha que continua sendo feita hoje. A tentação de Sodoma não desapareceu com a destruição da cidade. A tentação de construir nossas vidas em torno da abundância material, de usar poder para suprimir os mais fracos, de fechar os olhos ao clamor dos que sofrem ao redor enquanto festejamos com nossa fartura, essa tentação é tão presente hoje quanto era em 1700 a.C. A Bíblia não preservou a história de Sodoma como uma curiosidade histórica ou como uma demonstração de poder destrutivo. A preservou como um espelho, e há algo mais nessa história. Abraão intercedeu por Sodoma. Falhou, porque a cidade estava além do ponto de retorno. Mas séculos depois apareceria alguém que intercederia de uma forma muito mais radical. Não apenas com palavras, mas com sua própria vida. Não apenas pedindo que os justos fossem poupados, mas pagando o preço do julgamento por todos. Mais tolerável será para Sodoma no dia do julgamento do que para você, disse Jesus àquelas cidades galileias. Porque Sodoma nunca teve a oportunidade que elas tiveram. Nunca ouviu aquela voz. Nunca viu aquelas obras. Você ouviu. Você está vendo. Hoje. O que mais te impactou sobre a história de Sodoma? Escreve aqui nos comentários. Quero ler cada resposta. Se esse vídeo acrescentou algo para você, compartilha com alguém que também precisaria ouvir essa história com os olhos novos da arqueologia e da fé. E se ainda não é inscrito nesse canal, inscreve-se agora. Porque temos muito mais para descobrir juntos sobre os mundos que a Bíblia descreve. A cidade foi destruída, a história permanece. E a pergunta que ela faz a cada um de nós permanece viva até hoje. Onde está o seu coração?